Salve súditos! Bora para mais um Preto com Verde dessa semana do dia 17 até o dia 23 de outubro. Temos jogos no meio da semana de Premier League, de muitos campeonatos, mas temos também muitas copas. Jogos que normalmente nós não costumamos apostar devido às escalações, times mistos, times reservas, poupam titulares a maioria dos técnicos, então a gente fica de fora porque esse vídeo é gravado bem antes e aí não dá tempo de sair as escalações e a gente mexer nas apostas. Antes da gente iniciar, por favor, se inscreva no canal, curta, compartilhe para que a gente continue esse trabalho gratuito. Precisamos chegar logo aí em 1.000 seguidores para o YouTube começar a monetizar e a gente começar a receber do YouTube e não precisar cobrar por esse serviço, beleza? Primeiro, nosso resultado está aqui na tela, 1% sobre a banca. Tivemos um final de semana muito instável. O sábado foi horroroso para as apostas, para todo mundo. Se você acompanhou aí os resultados do sábado, foram realmente lamentáveis. Como a gente pode começar aqui já falando da nossa decepção. Primeiro, o Ipswich. Esse jogo eu não vou nem comentar, vou só deixar na tela para vocês a pressão que o Ipswich fez e não conseguiu marcar 2 gols no Lincoln. Inacreditável esse jogo acabar 1-0 e era uma das nossas apostas mais confiantes, um time que não vinha decepcionando e acabou decepcionando. E no domingo, o nosso jogo de 2 unidades, a Lazio e o Udinese. O Udinese vinha de 4 jogos seguidos dos últimos 5 com ambos marcam, e a Lazio vinha também aí de 5 dos últimos 6 jogos com overgoals, acabou um 0-0 horroroso, não saiu nem o 0-5 que muita gente entrou ao vivo. Falando de coisa boa, primeiro vamos falar do nosso jogo, os 2 jogos de domingo. O primeiro, o AZ contra o Feyenoord, como vocês podem ver, o primeiro tempo já acabou 1-1, nos dando ambos marcam, e a sensação do campeonato belga, que é o Royale, acabou ganhando por 6-1. No primeiro tempo a gente já tinha o Green dos 2 gols do time a 1,72, realmente uma máquina de fazer gols. Então, bora para os jogos dessa semana. Eu dei uma filtrada bem boa nos jogos, escolhi jogos a dedo e acho que deram 14 dicas, começando amanhã, terça-feira, 1h30 da tarde, na Liga Belga, o Eupen contra o Leuven. Eu coloquei empate a nula do Leuven, que é o 7º colocado, o Eupen é o penúltimo colocado, e na forma recente, nos últimos 5 jogos, o Eupen ganhou apenas 1 e perdeu 4, e o Leuven, ele ganhou 2, empatou 1 e perdeu 2. Fora de casa, o Leuven, nos últimos 5 jogos, perdeu apenas para o Antwerp, que é um dos líderes. Empatou 2 em 0-0 e 2-2 com o Anderlecht, que é um dos melhores times, e ganhou dos times inferiores. Então eu acredito que o Leuven deve ganhar esse jogo, mas se acabar empatado, a gente tem o dinheiro devolvido. 1,83 o empate anula do Leuven. 13h30 Premier League, Brighton contra Nottingham Forest. Eu criei uma aposta na Betano, que é 1 gol do Brighton e 2 cartões para o Nottingham. O Brighton está sentindo um pouco a saída do técnico que foi para o Chelsea, o Potter, mas o Nottingham é um dos times que mais bate, é o lanterna da competição, joga fora de casa, normalmente numa retranca, e acaba segurando muito nas faltas. Mesmo assim, eu acho que o Brighton deve fazer pelo menos 1 gol jogando em casa, com um ataque tão bom com o Trossard, com o McAllister, e o Nottingham tomar 2 cartões. 1,55 deu essa odd na Betano. 15 para as 4, voltando para a Liga Belga, Genk contra o Westerlo. Eu fui em over 2,5 do jogo a 1,60. O Genk é o líder, o melhor ataque da competição, com 27 gols marcados, e o Westerlo é o 8º, time surpresa aí que subiu da segunda para a primeira. Em 12 jogos eles fizeram 22 gols e tomaram 20 na forma recente. O Genk é o primeiro e o Westerlo é o segundo. O Westerlo nos últimos 5 jogos não perdeu nenhum, fez 11 gols e tomou 5, e o Genk tem 5 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos. Em casa, o Genk vem marcando muitos gols, mas também vem sofrendo, e é isso que a gente espera, que um golzinho do Westerlo aí faça com que o Genk tenha sair e nos dê um 2-1 ou 3-0 para entrar essa odd 1,60, que é uma odd boa para o campeonato belga. Para finalizar, terça-feira, na Inglaterra, Championship, Norwich contra Luton, ou Luton. O Norwich é o 3º colocado, o Luton é o 7º.
Só que na forma recente o Luton é a segunda melhor campanha nos últimos 10 jogos, não perdeu nenhum, e o Norwich é o 20º de 24 times. Então, melhor campanha fora de casa, grande chance de ambos marcam. Este mercado que eu escolhi nesse jogo foi ambos ou over a 1,60 desta partida na Betano, aquele mercado especial. Os últimos 5 jogos do Norwich: 2-1, 3-2, 1-1, 1-0 e 1-1. E os últimos 5 jogos do Luton: 3-1, 0-0, 3-3, 2-0 e 2-0. Marcou gols em 4 dos últimos 5 jogos o Luton. E o Norwich, como eu acabei de falar, marcou em todos e tomou em 4 dos últimos 5. Esperamos aí um ambos marcam ou uma goleada, né, que pode acontecer também como aconteceu no nosso jogo do Burnley contra o Swansea, que a gente foi neste mesmo mercado e acabou 4-0 para o Burnley. O último jogo entre essas duas equipes foi 3-0 para o Norwich, mas eu acho que o jogo vai ser diferente. Eu espero 1-1 esta partida. Quarta-feira, Cádiz contra Betis no Campeonato Espanhol, 2 da tarde. Eu fui que o Betis ganha qualquer um dos tempos a 1,70. Betis é o quarto colocado, vem muito bem. O Cádiz é o penúltimo. Na forma recente, se a gente for olhar nos últimos 5 jogos, o Betis é o sexto colocado, perdeu apenas um jogo nos últimos 5 e o Cádiz é o 12º. Empata bastante o Cádiz. Só que quando o Cádiz empata, ele perde um dos tempos normalmente, como foi contra o Espanyol, quando ele empatou em 2-2 e ele segurou o Villarreal 0-0. O Betis fora de casa, ele empatou em 0-0 com o Valladolid no último jogo. A gente precisa que ele ganhe qualquer um dos tempos, ele pode até perder a partida, desde que um dos dois tempos separadamente, a gente considera o primeiro tempo e o segundo tempo 2 jogos separados, ele precisa vencer 1,70 esta odd na Betano. 2 da tarde, um campeonato que eu perdi um pouco o tesão de apostar, o campeonato sueco, AIK, que é essa camisa aqui que vocês estão vendo, lindíssima, é do AIK, contra o Häcken. O Häcken hoje ele é o líder, tá na rodada 26, são 30, faltam 4 rodadas e o AIK está em quinto. Apenas os 3 primeiros, o primeiro é campeão, o segundo e o terceiro tem vaga para a Conference League, então o AIK precisa ganhar, que ele ganhando ele encosta no Hammarby e no Djurgården. E na forma recente, o Häcken e o AIK estão juntos em quinto e sexto colocados. Eu fui então que ambas as equipes marcam, porque o AIK em casa é muito forte, é a quinta melhor campanha, e o Häcken fora é a segunda melhor campanha, por isso que ele é o líder da competição também. Os últimos jogos do Häcken foi 4-1, 1-0, 1-1, 1-1 e 1-1. E do AIK 2-1, 2-0, 1-1, 1-1. No confronto direto, os últimos 5 confrontos, a gente teve nos últimos 3, ambos marcam 2-1, 2-1 e 4-2 na casa do AIK. O AIK precisando pontuar e o Häcken também precisando segurar, porque o jogo do Hammarby é um dos jogos mais fáceis que tem. Ele pega o Sirius, se eu não me engano, que já não disputa mais nada, deve ganhar. Se ganhar e o Häcken perder, a diferença vai cair para 2 pontos, aí faltando 3 rodadas para o final. Emoção nessa reta final do campeonato sueco. 2 jogos da Premier League às 13h30, Bournemouth contra Southampton. Eu fui em handicap mais 0,25 do Bournemouth, ou seja, se o jogo acabar empatado, a metade da nossa aposta é anulada e metade é vencida. Se o Bournemouth ganhar, a gente tem o green. Se o Bournemouth perder, obviamente a gente vai ter o red. Então, handicap 0,005 ou 0,25 do Bournemouth a 1,70. É um time muito ajeitadinho, não perdeu nenhum dos últimos 5 jogos, ao contrário do Southampton, que empatou 1 e perdeu os últimos 4. A equipe vem muito bem, é a 10ª colocada contra o Southampton, que é o 18º, e na forma recente o Bournemouth é o 7º contra a pior campanha dos últimos 5 jogos, que é o Southampton. Em caso o Bournemouth não deve perder essa partida, a gente só precisa que ele ganhe pelo placar mínimo, mesmo se empatar, a gente tem metade da nossa stake, do nosso dinheiro de volta. Brentford contra Chelsea, o jogo das 13h30. O Chelsea parece que engrenou agora com um novo treinador. A equipe vem muito bem, sólida defensivamente. Nos últimos 5 jogos, incluindo os jogos da Champions League contra o Milan, o Chelsea tomou gol em apenas um do Crystal Palace, que eu acho que era a estreia deste treinador. Então vem muito bem, sólido defensivamente, só que vem cometendo muitas faltas e tomando muitos cartões.
Então, criei uma aposta na Betano que é Chelsea ou empate, o Chelsea não perde essa partida e ambas as equipes recebem cartão, porque o nosso árbitro dessa partida é o árbitro da Austrália, que gosta bastante de soltar um cartãozinho, essas integrações que a Premier League faz com árbitros de outras nacionalidades. Então deu 1,75 essa odd. Dois jogos da Championship, a segunda divisão da Inglaterra, 15 para as 4, Birmingham contra Burnley. Ambos marcam ou over na Betano a 1,65. Como eu disse, a gente foi nesse mesmo mercado no jogo passado contra o Swansea, o Burnley ganhou de 4-0. O Birmingham vem em casa fazendo seus gols 3-0, 2-1, 1-1 e 1-1. Contra o Watford e o Norwich, que são duas equipes do mesmo nível do Burnley, o Birmingham fez gol em casa, perdeu 2-1 para o Norwich e empatou em 1-1 com o Watford. O último jogo entre essas equipes foi lá em 2016, então esse histórico não conta. Mas o Burnley vem aí de 4-0, 1-1, 1-1, 1-1 e 2-1. Vamos confiar na tendência dessa equipe do Burnley de tomar gols e do Birmingham de fazer gols em casa. O outro jogo é Millwall contra o Watford. Eu fui em over 2 asiático a 1,62. O Millwall vem numa campanha de recuperação, é o 10º contra o 11º. O Millwall é o quarto na forma recente, fez 8 gols e tomou 5 nos últimos 5 jogos, e o Watford fez 10 e tomou 8. Então, ambos os times têm aí uma média de pelo menos um gol feito e um sofrido nos últimos 5 jogos. Então, 2 gols a gente tem o dinheiro de volta, 3 gols ou mais a gente tem o nosso green e o nosso aposta vencida. Um jogo grande na Premier League, voltando 4-15, Manchester United contra Tottenham. Este confronto, nos últimos 6 jogos, ele teve pelo menos 2 gols, 3-2, 3-0, 3-1, 6-1 e 1-1. E ambas as equipes recebem um cartão, odd 1,57 na Betano, 2 gols na partida e ambas as equipes recebem um cartão. Manchester United bate bastante. A equipe do Conte também, especialmente fora de casa, segura bastante. Então, esse ambos cartão deve vir ainda no HT. A gente precisa torcer que o Manchester United acerte a forma, porque tá difícil. 0-0 contra o Newcastle e 1-0 contra o Omonia. Precisa marcar gols, mas se o Tottenham fizer 2-0 também, já nos adianta. Então, 1,57 essa odd na Betano. Para finalizar, 3 jogos na quinta. Primeiro dele, 2 da tarde na Suécia, o Kalmar contra o Mjällby. O Kalmar é o quarto colocado, como eu disse anteriormente, apenas 3 entram. O AEK está em quinto, o Kalmar em quarto. O AEK pega o Mjällby, que está em nono, não disputa mais nada, não tem mais chance de classificação, jogando em casa. Na forma recente, o Kalmar é disparado a melhor forma recente. 10 gols marcados e 4 sofridos nos últimos 5 jogos, nenhuma derrota. Então eu fui em 2 gols do Kalmar a 1,83. Nos últimos 5 jogos, o Kalmar fez 3-1, 2-0, 2-0, 2-2 e só empatou em 1-1 contra o Häcken, que era o líder. E o Mjällby tomou 3 do Hammarby, 2 do Norrköping, 2 do Värnamo, 1-1 contra o Sundsvall e 0-0 contra o DG Force, que são dois times lá debaixo da tabela, que estavam segurando aí jogos mais antigos para não cair. Então o Kalmar deve vir para cima, deve ganhar essa partida e fazer 2 gols. Fulham contra Aston Villa, jogo da Premier League na quinta-feira, 13h30 da tarde. Eu mantive o que está dando certo. Fulham ter mais cartões na partida a 1,88. É uma das equipes que mais toma cartão, se não é a equipe que mais toma cartão da Premier League, jogando em casa contra o Aston Villa. O Fulham, neste momento, é o 11º, o Aston Villa o 16º. O Aston Villa vem numa forma recente melhor, empata bastante o Aston Villa, mas quem bate mais é o Fulham, então 1,88 para o Fulham ter mais cartões. E a última dica deste vídeo, desta semana, é El Tráfico, o clássico Los Angeles FC contra Los Angeles Galaxy pelas quartas de finais da MLS. Eu fui em ambos marcam a 1,62. O jogo simplesmente bateu sempre. Os últimos 5 jogos entre eles foram 3-2, 3-1, 2-1, 1-1, 3-3. O jogo vale muito. É clássico local. Tem tudo aí para sair um horror de cartões. Não abriu ainda o mercado de cartões, mas quando abrir você pode ir. E o Los Angeles Galaxy vem numa forma muito boa, com Douglas Costa voltando a jogar bem, Chicharito voltando a jogar bem. E o Los Angeles FC poupou, né? Ele não jogou porque ele foi o líder, ele não jogou as oitavas de final.
e vem descansado para o clássico, então deve ser um jogaço. Pena que é 11 da noite na quinta-feira, vai conflitar com a NFL aí, não sei se eu vou conseguir ver o jogo, mas que vai ser um jogaço, com certeza vai ser. Beleza? Então, por favor, se inscreva, compartilhe mais uma vez se você chegou até aqui, muito obrigado e tamo junto, que seja uma semana abençoada para todos nós.